Estamos começando mais um Slash Podcast. É muito bom ter você aqui mais uma vez com a gente aqui. Mais uma semana se passou e eu estou aqui do lado do meu grande amigo Caio. Tudo bem, Caio? Beleza! Prazer ter vocês aqui com a gente mais uma semana, compartilhando mais uma vez esse tema, né, sobre sexualidade aqui da nossa lição da Escola Sabatina, aprendendo mais ainda, né, e trazendo pessoas inusitadas, inéditas e que vão contribuir bastante pra gente. Cada semana, né? Mas só lembrando, nos siga nas redes sociais, @Slash Podcast. Né? Siga a gente lá no Instagram, curte aí a nossa página no YouTube, né? Se inscreve, compartilha. E se você escuta a gente também, você pode escutar pelo Spotify ou pelo Deezer, né? Também aí, pode, né? alternativa pra quem não tem o tempo, bota no fone lá, ônibus, dirigindo, sei lá, qualquer... Não tem desculpa agora, né? E só lembrando também, se você quiser uma blusa, né, Slash Podcast, pode pedir também aí através do nosso Instagram. Pode que ser a nossa sua. equipe técnica, né, nossa equipe de assessoria vai estar ali te respondendo. Vai entrar em contato com você. Isso mesmo. Caio, temos um convidado ilustre hoje aqui também, né? Internacional. Caramba! Slash Podcast está crescendo a cada semana, né? Atravessando as barreiras dos horizontes terrestres da Terra. Olha só para isso, né? Quem que tá aqui com a gente hoje? Viemos buscar do outro lado do mundo, diretamente de lá, da onde que é? Da Alemanha. Da Alemanha. É que o cara é um cara viajado, um cara que já passou por vários Você não sabe onde que ele países. tá, Você nunca né? sabe, não. Hora você liga pra ele, ele tá com aquele mais 49 na frente, a outra hora é mais 33 e por aí vai. Mas ele, pessoa retombante, batráquio, meu amigo William. Aí o William Aí, tá ó, com boa a noite. gente. Vida de fugitivo é assim mesmo. A gente tem que estar cada dia no lugar. Só se escondendo. Bicho, ou é estelionatário, ou Inclusive, eu já sei vou lá. precisar mudar de novo, né? Porque já passou o Pessoal já endereço viu de onde casa. você tá? É, difícil, mas e aí? E aí? Boa noite. Beleza, Bom William? dia, boa tarde. Eu falei só porque falaram pra eu não falar. Falaram, não fala boa noite. Então, Não, mas boa aí noite. boa noite pra quem tá na Alemanha, pode ser bom Boa dia, noite aí, ó. ou boa tarde, ou bom dia. Mas Isso vai acontecer nas noite. Olimpíadas. a intenção né? era só Putz, porque grila, falaram, né? não Tóquio, fala. Falei, então vamos Tóquio, falar. do outro lado lá, Tá bom. 12 horas de diferença. Você vê que não adiantou nada o ensaio que a gente fez aqui. 2 horas falando, não fala boa noite. Pior que foi a não fala única boa noite. recomendação. Não fala boa Mas tá noite. bom. Então, A equipe técnica lá atrás lá falou, não fala boa noite. Pior que foi mesmo. Mas Tá bom. a gente tá aqui Se pra você estiver contrariar. ouvindo à noite, boa noite. Se você estiver assistindo de dia, bom dia. Isso aí, quase não sai, hein? Quase. De Porque tarde, ele tá- boa tarde. Porque ele tá de boca cheia, né? Isso aí, Mas ó. por que você tá de boca cheia aqui no nosso programa, Porque Caio? nós temos um patrocínio aqui que é fenomenal, rapaz. E todo dia de gravação, a janta aqui é esse E patrocínio aqui, eu né? reivindiquei, fui ouvido para ter mais coisa aqui disponível para comer durante o programa. E hoje tem 2 pacotinhos para mim aqui. Que é um do Snack Croc do salgadinho aqui, né? De salgado. Sabor ervas finas aqui o meu. Lembrando que é assado, né? Não é frito, Não né? é frito e é de legumes, né? O meu aqui é grão de bico e abóbora. E também tô com um Snack Croc doce aqui de morango, cara. Recheado de morango. Eu tenho snack croc aqui também de sabor amendoim com mel. Olha, muito bom. E tem os suquinhos aqui também, né? À vontade aqui, né? É, eu... Pois é. Ah, e só... E eu comi o snack croc aqui também. Pode falar do seu Snack Croc aí, Fala do seu, rapaz. Aqui, ó. Fala do seu. Snack croc. Que você já eu não comeu sei, 3 que pacotes absurdo aí antes de Não, eu tô com a começar minha o programa. geleia. Mas inclusive a geleia é sua A mesmo. geleia aí, é ó. minha mesmo? É, Sério, pior que eu Pronto. gosto pra caramba da geleia. um brinde aí Beleza. pra você levar pra Alemanha. Lá tem geleia super bom? Tem. Então, É bem boa mesmo. vai ser a primeira que você vai levar, já vai fazer a propaganda lá Não, e nós vou vamos comer em começar, casa. vamos Comi em entrar. casa Vai ser o aqui já. representante oficial da Superbom lá na É. Alemanha, né? Aí, ó, manda o patrocínio lá que... Qual cidade que você tá lá? Berlim. 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 Beleza. Cara, Caiu aí, uma muralha por lá, não caiu? Caiu faz pouco tempo. esses dias Dividia atrás aí, uns negócios lá, tinha uma galera coisas meio pouco importantes. diferente. Não, pouca coisa, assim. Nada Mas- muito relevante assim que seja contextualizável. Bom, vamos começar o nosso estudo da lição, mas como sempre, né, vamos começar com uma oração.
E gostaria de convidar aqui o William, então, para começar a fazer uma oração para a gente aqui, para depois entrarmos aqui no tema, então. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por nos ajudar, nos iluminar. Pedimos que o Senhor venha agora conduzir as nossas palavras, os nossos corações, para que nós possamos passar a mensagem que o Senhor quer que nós passamos, Pai. Perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu pôr o boné aqui. Lá na Alemanha não tem cabeleireiro? Eu tenho, minha cabeleireira tá ali atrás, cortando meu cabelo com a aqui. máquina de barbear. É difícil Ave Maria, quase que não sai o negócio Tem aqui. nesse suco aqui, deixa eu ler aqui. É difícil pedir pra cortar o cabelo em alemão? Nunca tentei. É, por isso, a gente então, percebeu. muita vergonha. Mas a Mirella tem feito falar em alemão. Oi, tchau, Não, mas fala obrigado. em alemão, ué. E- Ah, eu quero falar oi. É, pelo em amor de português. Deus. Por favor. O que é oi? Não, oi se fala hello. 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 É igual quase inglês, você troca o A por um E. Entendi. É, isso aí, o E E a por um palavra A. mais esquisita em alemão que você já aprendeu lá? Gesundheit. Quê? Saúde. Amém. A palavra é estranha, mas é isso aí, Gesundheit. Você espirra, É isso solta aí. um Gesundheit. E a lição, Solta outro espirro, E aí- né? e a lição tá falando essa semana de diferenças conjugais, né? Estamos vendo aqui umas diferenças culturais e a lição também vai falar de diferenças culturais também. Sim. Mas o tema geral aqui dessa semana, diferenças conjugais. E começa falando ali um pouquinho sobre ideologia de gênero, né? O que seria ideologia de gênero? O que é para vocês a ideologia de gênero? E aí? Assunto complicado. Assunto moderno, assunto muito moderno, Tá né? em alta, né? Tá em alta. Tá Porque na internet o tempo inteiro, né? difícil de chegar no assunto, pessoas que discordem da gente, desculpa, mas é a vida. A gente tem Porque, que primeiro né, esclarecer aqui, Colocar né, que a gente vai tratar sempre aqui no Slash Podcast o assunto baseado na Bíblia, baseado sob um ponto de vista bíblico. Então, concordem ou discordem, biblicamente é o que a Bíblia diz. Sim, só... Então, assim, né? Temos que partir dessa premissa, pra depois também ninguém ficar, mas tá tirando. Não, estamos tirando da Bíblia. É o que a Não Bíblia xinga a diz gente, sobre né? isso. Você pode discutir. Exatamente. Então, acho que se você que tá ouvindo a gente tem alguma dúvida a respeito de se o que a gente fala é coerente, é condizente ou não, a Bíblia é o livro que vai embasar isso, que vai dizer isso, né? Então, Inclusive, até o nosso tema aqui, né? O texto-chave dessa semana já começa falando sobre isso, né? Eu vou ler aqui o texto-chave para depois a gente discutir um pouquinho, com base nesse texto, que são só 3 versículos, e aí a gente discutir um pouquinho sobre a ideologia de gênero, tá? Então, lá em Gênesis capítulo 1, a gente já leu esse texto aqui algumas outras semanas também. Mas do verso 26 até o verso 28 diz o seguinte, olha só. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E aí, o que esse texto tem a ver com a lição dessa semana? E eu vou até colocar ali, ó, a tirinha para a gente poder ver. Essa é a tirinha dessa semana. O que esse texto, diferenças conjugais, tem a ver aí com essa imagem aí? Eita, Podem vibrou aí, falar. vai lá, vibrou aí. manda aí. Antes de dar uma comentada da tirinha, uma parte muito interessante da criação é a parte dela ser suficiente. Então, Deus não criou falando, acho que uma terceira parte, ou uma quinta, ou uma sexta. A criação era boa e Deus falou, olha, é muito bom e eu fiz assim e tem um porquê, né? Então, eu acho interessante partir desse princípio porque, como o Caio falou, a gente está partindo da Bíblia. E a gente vê no relato da criação, o relato da criação nesse texto. É difícil, Tem mais, de viu? pessoa, Tem mais, se quiser. Se quiser, pega o meu aqui, ó. Pega não, que é gostoso. Patrocina nós, super bom, continua com nós aqui. Mas o relato da criação sendo autossuficiente. Então Deus não criou falando, olha, vão existir outras possibilidades. E
A tirinha, Caio, você quer comentar da tirinha? Porque eu só consigo pensar em gracinhas com a tirinha dessa semana. Não, na semana passada a gente falou, deu um spoiler sem querer sobre essa tirinha, né? Porque a gente comentou um pouco sobre a comparação da conexão entre homem e mulher com o aspecto da eletricidade, né? E veio bem a calhar, porque é justamente isso. Na elétrica, né, igual falar na tirinha aí, você tem a tomada, né? E na elétrica a gente conhece isso como plug macho e plug fêmea. Então não adianta também querer me bater por isso, porque esses são os nomes convencionais do produto. E o plug macho nunca vai encaixar com outro macho, e um fêmea também nunca vai encaixar com fêmea. A gente só vai ter a energia, a corrente elétrica ali, a iluminação da lâmpada, quando o plug macho e o plug fêmea se conectarem de uma forma perfeita, conectável, né? E eu acho que isso vem muito... contextualizar, né? Vem trazer ali significado para o que a gente vê na criação. Porque Deus, quando ele cria o ser humano, quando ele cria o mundo, né, de uma forma geral, ele cria tudo muito perfeito, muito completo, muito ajustado, muito equilibrado. E você vê que essa conexão homem e mulher, não falando só do sexo, tá? Mas num aspecto geral, assim, ela é muito perfeita. Porque assim, Deus criou seres individuais, seres com características diferentes, e que essas características não tinham por intenção uma sobrepor a outra, uma ser mais do que a outra, uma ser, sei lá, tinha por intenção uma completar a outra, né? O que o homem tinha por característica, por qualificação, né, que era dele, a mulher não teria, mas com a intenção de que se os dois estivessem juntos, eles conseguiriam se completar, né? Exatamente. E é interessante que nessa conexão rola um fluxo, é algo contínuo, não é algo que precisa dar uma cambalhota para fazer funcionar. É algo que foi projetado daquele jeito e encaixa daquele jeito, né? E aí você vê hoje, né? Falando sobre o aspecto da ideologia de gênero. Cara, essas discussões que existem sobre ideologia de gênero, às vezes eu enxergo elas um pouco como se o ser humano tivesse numa tentativa de desconstruir o que Deus construiu com muita sabedoria, né? É como se a gente pegasse um produto que levou anos para ser desenvolvido e a gente que nunca nem estudou sobre o tema quisesse falar, não, mas eu acho que era melhor se fosse assim ou assado. Com Deus é a mesma coisa, né? E as pessoas insistentemente buscam justificar ou criar, né, novas ideias sobre essa questão da ideologia de gênero. Que nada mais é do que um princípio divino de que nós temos, sim, né? Nós nascemos e nós fomos criados com uma forma biológica, né? Quando a gente nasce biologicamente definidos, né? O que nós somos. Salvo algumas exceções que a gente conhece aí por questões genéticas mesmo ali, né? Que realmente são exceções. Assim, muito o termo exceção é estritas, exceção mesmo, Aham. não é algo que uma em cada, sei lá, uma a cada 5 pessoas. É realmente um número muito grande E que se tornou possível por conta do pecado, né? Porque no plano ideal e perfeito de Deus também isso não existia, né? Biologicamente, cada ser nasceria com a sua sexualidade, com o seu sexo, com o seu gênero definido, né? Podemos até, assim, dizer então que o sexo biológico, a essência do sexo biológico é a mesma coisa que o gênero. Mas aí depois começaram a ter várias ideias, e daí vem a palavra ideologia, né? Várias ideias diferentes do sexo. Por mais que você tenha nascido com o sexo biológico, agora você pode, então, ter um outro tipo de gênero. É algo que você vai desenvolvendo com o passar do tempo, né? Você vai se conhecendo e vai se identificando, e durante a vida vai dar um estralo e você vai, a partir desse momento, se identificar como o que você quiser, que a lista a coisa assim, a coisa cresceu tanto, né? E assim, se diversificou tanto
que lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, em 2016, isso já tem um tempo, né, os direitos humanos ali já assinaram um documento dizendo que ali já existem mais de 33 gêneros diferentes e no próprio documento ainda diz que pode ter mais. Né? Então, olha só. E é bem complicado você falar sobre isso, porque assim, por mais que Deus criou nós seres humanos para que a gente fosse racional e tivesse essa capacidade de aprendizado, eu acho que isso é muito importante, porque imagina que a gente fosse criado, mesmo lá no plano perfeito do Éden, com 100% do conhecimento de tudo que a gente precisaria, tipo, a vida seria meio chata, meio monótona. Você viveu do quê? Você não ia descobrir nada de novo, não ia aprender. E eu vejo muito, quando eu tenho imagens assim, né, tento imaginar o céu, eu vejo muito como se fosse um lugar onde a gente vai descobrir, aprender coisas novas todos os dias, né? Então, não teria por que o ser humano não poder aprender e experienciar coisas novas. Mas, em contrapartida, existem coisas na criação que elas não são para ser mudadas, não são para ser desenvolvidas, aprendidas, melhoradas, porque Deus já criou essas coisas da forma perfeita, né? E eu acho que o ser humano, tudo, né, que Deus criou fisicamente, foi criado perfeito. A gente, numa tentativa de aprimorar, de buscar, de crescer, começa a modificar essas coisas, né? Então você vê, catástrofes naturais. Por que acontece? Porque uma hora ou outra o ser humano inventou de meter a mão num negócio que não deveria, porque ele achou que podia dar um jeito, porque hoje a gente tem aquecimento global, efeito estufa, porque uma hora ou outra o cara achou que ele podia, através da geração de fogo, de calor ali, melhorar alguma coisa pro mundo. E em contrapartida ele conseguiu piorar pro outro lado. Então o ser humano parece que tem muito disso. E aí quando a gente entra para essa questão do gênero, eu vejo isso também. Uma tentativa, vamos melhorar alguma coisa aqui que já foi criado, já foi perfeito, já foi definido. Não, mas a gente pode melhorar, a gente pode fazer diferente, a gente pode... E aí a gente começa a danificar outras partes da criação de Deus. E você vê que isso é um ciclo. Assim, isso já aconteceu no passado por várias vezes. Por que a Terra foi destruída lá com água, com Noé? Porque o povo já estava numa determinada, né, numa degeneração, né, com respeito a isso. Depois passou mais um tempo, Sodoma e Gomorra, também aconteceu a mesma coisa. No tempo de Jesus, como que o povo estava? Também estava assim. E aí a história vai passando também em Nero, e você vai vendo tantas histórias agora já da nossa era aqui, que também acontecia isso. E agora parece que a gente está de novo caminhando, né, rumo a uma catástrofe, né? É interessante, e por favor, não associem o que eu vou falar com qualquer pessoa, político que venha à sua cabeça, não defendo ninguém, então... Mas é interessante porque uma coisa que o cara comentou, a ideia por trás disso é desconstruir o plano de Deus. Então a gente tem uma ideia de gênero binário, homem e mulher, a gente tem uma ideia de família, a gente tem uma ideia de princípios, e existe uma ideia, existem movimentos que acham que isso é errado, que é retrógrado, que não devia ser assim, porque o XYZ. E a gente acredita que não, a gente acredita que da forma que foi feito é o plano de Deus, só que tem ganhado força essas coisas e tem ganhado força, acho que em lugares errados, eu acho. Tem chegado muito próximo da igreja essas ideias e é importante a lição ressaltar e discutir esses tópicos, mesmo que talvez não entre tanto em detalhes, mas porque a gente precisa entender. Por mais que você ache bonito, e a gente não é contra a pessoa, se você pensa diferente, a gente não é contra você, a gente te abraça, a gente te entende, a gente conversa tranquilo, mas nossos princípios são diferentes, então eu não te odeio de forma alguma, não vou te odiar por você pensar diferente, mas a gente acredita, a gente tem uma visão diferente. E é legal explicar isso porque a gente acaba falando, eu acho que é homem e mulher e é isso. Parece que a gente, nossa, então você odeia tal pessoa. Não, cara. Eu acho que quando entra nesse assunto, é muito difícil das pessoas compreenderem que, apesar da divergência de convicções, de pensamentos, existe tolerância. Por que eu posso
compreender e aceitar que entre, sei lá, um corintiano e um São Paulino pode existir uma amizade, pode existir uma afinidade, mesmo que eles tenham ideologias completamente divergentes a respeito do time, eu não consigo aceitar de que entre eu, que sou, sei lá, heterossexual, e um homossexual, não possa haver uma afinidade, a gente não possa aceitar um ao outro só porque a gente tem ideologias e visões diferentes a respeito disso. Muito pelo contrário, né? Eu acho que isso não distancia as pessoas, não deveria distanciar as pessoas, isso não deveria definir, eu estou certo, você está errado. Não é isso, eu acho que deveria definir também. E as pessoas entenderem que esses pontos de vista, assim como sobre qualquer outro tema, eles são necessários e vão existir diferenças, né? E não é por isso que eu não te aceito, ou eu te julgo, ou eu te condeno, e não por isso, né? E eu preciso usar essas ideias, e eu acho isso muito interessante em debates, eu preciso usar essas ideias para confirmar o que eu acredito. Então eu não posso ter medo de discutir com uma pessoa de X ou Y, que pensa X ou Y, e eu penso Z. Eu não posso ter medo de discutir porque, sei lá, eu vou deixar de acreditar. Você precisa ter certeza das coisas que você tá convicto. Tá ali, tem qual? Você que odeia seu amiguinho por política, para com isso. Mas é isso, voltando agora pro assunto mais focado da lição, né? Vai lá dali. Mas você vê que, por exemplo, mesmo quando a gente entra nesse assunto, no aspecto de ideologia de gênero, é muito fácil a gente convergir para um pensamento entre pessoas heterossexuais, pessoas homossexuais e os outros eu não vou nem citar porque eu não conheço todos, mas enfim. E também dentro disso, convergir para outros aspectos, mesmo de pessoas heterossexuais, mas que não conseguem compreender o seu papel. Por exemplo, o casal heterossexual, ou a pessoa que é heterossexual, ela entende que ela é homem ou ela é mulher. Mas muitas vezes, dentro dessa compreensão, não consegue enxergar qual o papel dela como mulher ou dele como homem. E a própria Bíblia, ao longo de todo o relato, vem trazendo uma série de advertências, de ensinamentos, de muitas coisas que a gente pode agregar conhecimento, dizendo, olha, o papel do homem é este, o papel da mulher é este, e às vezes a gente vê também na sociedade esse tipo de discussão e de conflito, e que ainda assim não consegue seguir o caminho do plano de Deus. E por mais que assim, muitas vezes a gente acha que a Bíblia, e a gente vê isso e realmente, a gente vê que a Bíblia, ela exclui um pouco a mulher, a Bíblia fala muito a respeito do papel da mulher. Né? Até tem uma parte aqui que fala da feminilidade da mulher, e a Bíblia fala muito sobre isso. Só que hoje, sim, o que a gente vê são dois grandes extremos. O feminismo, por exemplo. Você vê o feminismo hoje, como que é? São dois extremos. Né? As mulheres querendo ser autossuficientes e não precisam de ninguém, não precisam. E elas querem se sobrepor. Por outro lado, nós temos também aquelas que são as indefesas, né? Aquela classe que fala que a mulher é indefesa. Não, nós somos iguais, como já foi falado aqui várias vezes. E a Bíblia menciona por diversas vezes aqui, diversas citações em Isaías, em Gálatas e em Salmos, né, em Deuteronômio, o papel da mulher. Né? Várias vezes ela compara a mulher ao conforto que Deus dá, né, que Deus nos dá através do conforto que uma mãe dá para o seu filho, a dor e a paixão de Deus com de uma mulher que está passando por dores de parto, a habilidade de uma mulher de criar por meio do parto e o tema do útero, elas são tratados ali na Bíblia, ali no livro de Isaías. Né? Depois também usa até o papel do feminino, mas de um animal, né? Quando fala ali também lá em Deuteronômio, que usa o termo da mãe águia, que ela destrói o seu ninho para ensinar o seu filho que a voar. Ela destrói o seu ninho, e ela empurra ali o seu filho, não porque ela não gosta, mas ela quer ensinar algo para o seu filho. Ela está ali de olho, se caso ele não voar, né? Ela vai lá e pega. Né? Então a Bíblia fala por diversas vezes esse papel que nós já vimos.
até na semana passada, na semana retrasada, no estudo das outras semanas, né, que é, assim, nós vemos na igualdade em natureza, só que hoje nós estamos vendo aqui um pouquinho mais o papel da mulher e também fala sobre o papel do homem. A Bíblia também fala do papel do homem, né? Sim. E você vê, por exemplo, né? Não podemos negar que a Bíblia fala muito mais, né? Vamos supor, você vai pegar as histórias bíblicas, né? A maioria delas são a respeito de homens. Genealogias Fala dos homens. Mas a gente não pode negar o fato de que ela também fala muito sobre as mulheres. E acho que nesse aspecto de falar sobre as mulheres, ainda tem uma força maior, porque você vê a Bíblia falando sobre as mulheres sempre com um aspecto muito positivo. Por exemplo, você olha para a história de Débora. Como que, né? Eu vou falar da minha visão, tá? Você tem Sansão, você tem uma série de outros juízes que vieram ali também, meio que na época de Débora, mas quando você coloca todas essas histórias em comparação com a de Débora, você olha pra ela e fala assim, caramba, meu, Débora foi uma mulher muito embaçada. Porque, tipo, ela... Acho que a valorização da história dela, tipo, traz esse negócio de que, cara, quando a mulher faz o negócio ali, o negócio é valorizado mesmo. Olha Ruth, Esther, Raabe, Maria. Então, assim, as mulheres que a Bíblia traz, ela sempre traz sob um aspecto muito forte, assim, de que as mulheres, elas são relevantes, sim. Olha só a importância que elas tiveram. Ah, cara, Abraão foi muito importante, Isaac, Jacó, mas essas mulheres também foram, não diria nem mais nem menos, mas tão importante quanto, né, para a história humana, para que a gente chegasse onde a gente chegou, para que o plano da salvação fosse cumprido. E uma coisa de que incontestável, se a gente acredita na Bíblia, se a gente acredita que Deus, ele é o dono de tudo e ele conhece o fim desde o começo, a gente precisa entender assim, se naquele momento da história precisava que um homem fizesse aquilo, é porque Deus determinou isso. Se naquele momento da história necessitasse que uma mulher fizesse algo, foi porque Deus determinou isso também. Então, assim, a gente não pode pensar sobre esse aspecto dizendo assim, porque teve menos mulheres evidentes na Bíblia, as mulheres são menos importantes do que o homem? Não, eu não diria isso. Mas eu diria que a importância de todos que foram envolvidos sempre foi a mesma, né? Só que aí, olhar para essa questão da importância ser a mesma, a gente corre um sério risco de achar que as funções são as mesmas. De tipo, então para eu ter a mesma importância do outro, eu tenho que fazer as coisas que o outro faz. Eu tenho que ter as responsabilidades que o outro tem. Eu tenho que fazer as mesmas coisas e seguir como se eu fosse o outro, né? E por esse aspecto de o homem sempre ter mais espaço, eu diria assim, mais visibilidade na Bíblia, eu acho que dá a impressão, e a gente não pode negar o contexto que a gente vive, e por muitos anos já foi pior, um contexto muito machista, né? Onde o homem se coloca numa posição de superioridade e não é a vontade de Deus. Mas sob esse olhar, dá muito a entender de que assim, não, então as funções do homem são mais importantes. Ou seja, para que eu seja tão importante quanto, eu preciso executar essas funções. Eu acho que muitas vezes são esses pensamentos que permeiam, sabe? Tipo, para eu ser relevante, eu preciso ter a função de quem eu acho que é relevante. Isso acontece também ao contrário, né? Muitos homens também acham que para eles serem, sei lá, mais importantes, talvez seja em menor escala, né? Mas eles tenham que assumir os papéis que uma mulher assumiria, né? Enfim. Acho que é um pouco questão de querer, como posso dizer, de querer satisfazer o que você, um ponto que você quer fazer, porque como você falou, existem várias mulheres mencionadas na Bíblia e mulheres extremamente importantes e relevantes. Então, você tem no papel de, você tem mulheres no papel de mãe exercendo papéis muito importantes como Ana, você tem Maria, você tem a mãe de João Batista, que é o nome, mas Isabel, obrigado. Você tem mulheres fazendo coisas certas e coisas erradas, assim como homens também estão fazendo coisas certas e coisas erradas. Então você tem Jezabel, você tem exemplos, mas se você quiser
encaixar um ponto, eu acho que você tem esse espaço. Então, acaba que fica por isso. Só fala de homem, é 100% machista, mas não, você tem mulheres sendo juízes como Débora, você tem mulheres sendo relevantes na história, mulheres construindo coisas, salvando o povo, você tem literalmente todas as funções você tem dos dois lados. É importante abrir a garrafa antes de tomar. Mas é legal de ver esse ponto. Se você realmente quiser analisar as coisas, você consegue ver que não é um preto no branco, não é só fala de homem ou só atrapalha a imagem da mulher. Tem os seus pesos ali, deveria ser analisado com mais calma. E da mesma forma como a Bíblia, e nós vimos aqui vários textos que falavam aqui da feminilidade da mulher, a Bíblia também fala da masculinidade do homem também, né? Qual que é o papel do homem? Qual que foi o papel do homem, né, quando Deus criou o homem? Foi para quê? Para dominar a mulher? Não era esse o papel, né? Por mais que algumas pessoas desvirtuem, né, e peguem ali um texto fora do contexto, sejam submissas, né? E fala para ser submissas e outras coisas, né? Não é. Tanto é que se você for ver até mesmo esse texto, fala ali de uma submissão mútua. Da mesma forma como a mulher tem que ser submissa ao homem, o homem também tem que ser submisso à mulher. Né? Então isso é mútuo ali, né? E eu acho, não sei se eu te cortei, mas que nesse aspecto o homem ele tem que tomar tipo um cuidado triplicado, quadriplicado sobre esses textos na Bíblia. Porque ele é levado muito facilmente pelo pensamento machista que a gente tem hoje, que a sociedade muitas vezes segue hoje, meio que implícito, mas segue, de interpretar esses textos sempre olhando de cima, sempre com um olhar de superioridade. E ele esquece que logo na sequência fala assim: amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E aí, tipo assim, a gente meio que descarta. Eu tô falando como um homem aqui, mas meio que me tirando dessa posição agora e fazendo uma autocrítica, né? Porque, cara, comparar o amor de Cristo pela igreja, velho, não é brincadeira. Não é tipo comparar não sei, não tem um amor pra comparar, cara. É que dá um espaço, né? Falar, é o sacerdote do lar, é o cabeça da família. E aí acontece deixa eu olhar de cima. Sobe um ego, né? Tipo, da família, eu sou o sacerdote o boss da família. Mas é interessante essa questão de respeito. E é isso que entra no assunto que a gente comentou no começo, de pessoas que discordam e pessoas que pensam diferente. Em toda a Bíblia a gente vê a questão do respeito e sabe, somos seres humanos, se respeitem como seres humanos iguais. Então, seres humanos assim, eu sou ser humano, você é um ser humano, elas duas são seres humanos, todos os seres humanos se respeitem dessa forma, porque você tem seu papel, ela tem o papel dela, ele tem o papel dele, e ambos deveriam estar cumprindo esses papéis e não tentando, eu sou melhor, eu sou maior. E eu sempre fico tentando imaginar como seria no Éden. É difícil a gente imaginar isso, porque a gente nunca não viveu mais nem próximo disso. Mas imagina como que era no Éden a convivência de Adão e Eva. Não era um negócio tipo Adão falando, Eva, vai lá agora ali, faz ali um negócio ali e tal. Eles deviam viver num relacionamento assim tão, sei lá, íntimo, tão fechado um com o outro ali, que eles eram tipo a dupla dinâmica do Jardim do Éden, sabe? Onde um ajudava o outro sem precisar falar assim, não, mas, poxa, eu que mando aqui no negócio, por que você tá fazendo um negócio que eu não mandei, sabe? Eu primeiro, né? Sabe, Adão não tinha esse pensamento. Eu não imagino um paraíso, um mundo perfeito, um cenário de perfeição e harmonia criado por Deus, com Adão tendo, sei lá, pensamentos como esse. Eu imagino ele olhando pra Eva, tipo, admirando ela assim e amando ela demais, sabe? Querendo que ela estivesse próxima dele. E Eva olhando pra ele, tipo assim, como um cara que protege ela, como o mantenedor ali, ela admirando ele por isso também. E em nenhum momento ela se colocar numa posição inferior ou ele se colocar numa posição superior à dela, né? E se a gente, claro, né?
o pecado entra na Terra, a gente não pode desconsiderar isso. Depois do pecado, muita coisa mudou. Mas a gente não pode desconsiderar que o plano perfeito de Deus é esse. Então a nossa tentativa, a nossa busca todos os dias, por mais que não seja da forma completa, é tentar viver o mais próximo do plano de Deus. E o plano de Deus é que homem e mulher sejam diferentes, sejam cada um com as suas características e responsabilidades, mas sejam equivalentes. Que eles sejam... eles estejam num patamar só, juntos, unidos ali, para isso, né? E não se entrando num conflito de quem será que é o mais, quem será que é o melhor, quem é o mais importante, quem vai estar acima, quem que vai sentar à direita de Deus, né? Quem falou isso para Jesus ainda tomou-lhe uma lá a mãe de João, ela falou, no meu reino o primeiro vai ser o último, e o último vai ser o primeiro. Então, eu acho que não existe regra de importância, né? Existe cada função ser tratada como a mais importante. E Caio, você falando também essa questão aí de Adão e Eva, aí veio um outro tema também que a gente já falou aqui, mas que eu pensei aqui no momento, que é o seguinte, hoje em dia, quantas pessoas que estão reclamando aí no isolamento social, mas eu tenho que ficar com meu marido aqui o dia inteiro dentro de casa, ele tá fazendo home office, tá aqui em casa o dia inteiro. Poxa, Adão e Eva só tinham os dois. Não tinham mais amigos, né? E Adão não ficava reclamando. Tem que ficar aqui com Eva aqui o dia inteiro. Eva, esse cara aqui o dia inteiro aqui. Não reclamava. E hoje a gente tem que ficar aí um tempinho só, junto com o parceiro. E a gente viu aqui em algumas lições atrás aí, o índice de divórcio, de separação agora na época de pandemia aí, porque os casais estão passando mais tempo juntos. Mas quando casou lá, né, no altar, não queria passar a vida inteira junta? Não é isso que você quer com a Stephanie? Que a morte nos separe. Não era isso que você queria quando você casou com a Mirella? Queria? E ainda tá. Quer, não é? Um filme, quero. Eu tô só respondendo a do host aqui. Então, que isso, cuidado com as suas respostas. 13 anos praticamente, aí 12 para 13 anos também. E não enjoa. Ele? Eu. Tá. Não, eu tô em 10 ainda, quase, pô. né? Quase. Tô em 10. Mas é isso, e hoje o pessoal os casais ficam reclamando aí de passar um pouquinho mais de tempo junto com a parceira, né? E com o parceiro. E é muito complicado isso, porque assim, é como se a gente, como ser humano, estivesse dizendo pra Deus que a gente não aceita o que ele propôs pra gente. Pô, é como eu, como homem, se eu não amo a minha esposa, a minha futura esposa, né, minha noiva, te amo, viu, meu amor? Se eu não amo ela de uma forma incondicional, se eu não cuido dela, se eu acho que esse não deveria ser o meu papel e eu negligencio tudo isso, eu tô simplesmente olhando pra Deus e falando assim, Senhor, eu acho que eu faço melhor do que você. Eu acho que eu tenho uma ideia melhor, eu acho que o meu plano aqui pode ser mais bem sucedido do que o seu. Porque Deus, ele determina, olha, faça isso, seja assim para sua esposa, seja assim para o seu marido, seja assim no seu papel de mãe, seja assim no seu papel de pai, e ele vai... Cara, e a Bíblia dá uns detalhes assim, muito minuciosos, é claro que contextualizado, fazendo uma leitura profunda, a gente vai ter uma compreensão bem mais assertiva do que ele quer dizer. Leituras rasas da Bíblia sempre vão dar em confusões, mas a Bíblia é muito direta nesses pontos, assim. E quando ela fala de submissão, quando ela fala de servir mesmo, eu acho que nenhum ser humano devia se sentir mal com isso. Porque, cara, qual foi a maior mensagem de Jesus quando ele veio aqui? Eu não vim aqui para ser servido. Eu vim aqui para servir. Se o mestre dos mestres, o rei dos reis, o cara que vai tirar a gente desse mundo de pecado aqui um dia, falou isso, por que eu, na minha pequenez, no meu pecado, fico insistindo nesse negócio de querer ser maior, de querer ser melhor, de querer ser servido, de querer uma posição XY diante de outra pessoa, né? E nesse padrão de
identidade que a gente viu do homem e da mulher, né? A gente viu aqui isso. Tem um texto aqui da Bíblia que eu acho bem interessante, só para a gente poder até afinar um pouquinho aqui o nosso papo também. Lá em Levíticos 18, verso 22, olha só o que diz aqui. Olha, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é bom mostrar na Bíblia também o que ela diz, né? Aqui Deus está falando com os homens, né? Com o povo, mas diretamente para os homens, não para as mulheres. Olha só o que Deus fala aqui, olha. Com homem não se deitarás como se ele fosse uma mulher. Isto é abominação. Aqui a Bíblia está sendo bem clara já, né, no que ela está querendo dizer, né? Homem com homem ou mulher com mulher, como a gente já viu lá bem no comecinho lá da tirinha, para Deus isso é abominação. A gente viu um texto, mas existem vários outros textos também que falam que é detestável para Deus, né? E tem outros textos também que comprovam e que mostram isso, né? E vale ressaltar também, Edinho, que Deus, ele detesta o pecado. Exato. Mas ele ama o pecador. Eu ia chegar nesse ponto exatamente agora, porque a lição ela tem um lugar aqui onde ela fala sobre debates. E aí tu fala assim, em que áreas a igreja pode melhorar na interação com pessoas atraídas pelo mesmo sexo? Eu acho que assim, agora... Eu acho que essa não seria uma pergunta que estaria na lição 10 anos atrás, 15 anos atrás, porque ia ser algo muito difícil de ser lidado. Eu acho que era algo dado como inconcebível. Não tem como, expulsa, cara, por muito tempo a igreja errou, e errou mesmo. E a gente tem que aceitar, assumir. E eu não estou dizendo só a nossa igreja, mas o cristianismo errou por muitos anos. E além de não aceitar, ainda ficar apontando isso. E Jesus falou assim, olha, você tem que se misturar com as pessoas. Você não precisa ser igual às pessoas. Mas você precisa se misturar. Você tá no mundo, mas você não é do mundo. Cara, eu tenho amigos homossexuais. E que são pessoas, assim, fantásticas. Muito boas. De coração muito, muito bom. Né? E eu os amo. Não amo o que eles fazem. Os atos. Mas eu amo as pessoas. É o que Deus nos pede, né? Nós precisamos amar as pessoas, mas não os nossos atos. E outra, eles têm esse pecado, eu tenho outro pecado, eu tenho o meu pecado, os meus pecados. Eu preciso me assumir, eu preciso reconhecer os meus pecados e da mesma forma como vocês, meus amigos, aceitam os meus pecados, nós também temos que aceitar o pecado dos outros também. Sim. Né? É importante. E é um assunto muitíssimo delicado porque entra numa parte muito sensível, então é muito fácil de você causar raiva e afastar as pessoas, mas é interessante porque às vezes a gente tem programas para ajudar e aproximar pessoas com outras coisas, com os pontos que a gente discorda, né? Como você falou, a gente discorda da vida que essas pessoas levam. Nós temos programas e formas de se aproximar de outras coisas que nós discordamos, mas nós não temos e acho que nunca teve algo para isso, voltado para esse assunto, seja ideologia de gênero, seja homossexualidade, e é o que seria muito interessante da igreja aprender a lidar, porque é algo que, como a lição falou e como a gente vê no mundo, as coisas se atualizaram, as coisas são muito modernas e a igreja precisava, sem perder os princípios, isso eu acho muito importante, sem perder os princípios, saber lidar com as situações de hoje. Então, a gente vê a igreja mudando em muitos pontos, sem perder os princípios, né? Mas ia ser importante, a partir da gente até, de como lidar com essa situação, de como não apontar, de como fazer com que essa pessoa, assim como as outras coisas, né? Como essa pessoa pode se aproximar da igreja e seguir os princípios que nós acreditamos ser certos. Porque, no fim das contas, a gente tem essa intenção, a né? Bíblia, a lição trouxe uma frase que eu acho muito interessante. Eu grifei aqui que diz o seguinte, olha, estamos todos no mesmo barco. E é isso que acontece mesmo, né? O pecado, ele passa uma régua em todo mundo. Não importa, mas você é isso, você é aquilo, aquele outro é... Mas é pecador do mesmo jeito. O pecado, ele iguala todo mundo, né? Todo mundo é pecador, né? Alguns têm os pecados que as pessoas que são mais aparentes, que as pessoas veem, mas todos nós somos pecadores. Davi já falou isso, né? Em pecado me concebeu minha mãe. E a gente sabe, né? Todo mundo conhece o seu ponto fraco, o seu pecadinho. Uhum. Isso é difícil, né? Porque daí fica um negócio muito... A gente fica sendo um acusador, né? Quando a gente faz essa acepção, assim, essa diferença, essa exclusão.
Porque é como se eu estivesse falando, tentando esconder o meu pecado, mostrando o do outro, né? Expondo o do outro. E, cara, eu acho que essa é a premissa, assim, pra gente conseguir fazer isso que o William falou, de aproximar mais as pessoas, conseguir, né, quebrar um pouco essas barreiras, é a primeira coisa, acho que é compreender isso. Compreender que em nível de pecado, a gente é igual. Não muda nada, não muda nada. Ah, não, mas um é pecadinho, pecadão, não existe também. Não muda nada. A grande diferença é a tratativa para essas coisas, né? A gente, por mais que a gente vive num mundo de pecado e entende que pecado é pecado, a gente vive ainda assim tentando, buscando, né, da forma que a gente consegue muitas vezes, viver a vontade de Deus. E eu acho que é isso que o mundo precisa começar a compreender, que a tendência pecaminosa, ela é uma natureza inerente ao ser humano depois do pecado na Terra. Não tem como se desvincular dela. E para que a gente viva a vontade de Deus, a gente vai ter que lutar muito contra a nossa natureza. Ah, não, mas é uma coisa que já nasceu comigo, eu nasci assim. Todos nós nascemos assim. Pode ser que hoje esse não seja o meu pecado, o pecado com o qual eu tenho que lutar. Mas eu vou ter os meus pecados pelos quais eu vou ter que lutar também. Entende? Então, assim, é que aí as pessoas dedicam muito o olhar para algo, para tirar ele desse contexto pecaminoso e esquecem de enxergar que todos os nossos desejos que partem do nosso coração, e Paulo fala isso, né? Tudo que vem da carne é pecado. E é contra tudo isso que a gente tem que lutar. Ah, não, mas... E aí a gente ignora, né? Coisas mais simples. Não, mas as músicas que eu escolho ouvir, não tem tanto problema assim. Não, é o pecado contra o qual eu tenho que lutar. É um desejo meu contra o qual eu tenho que lutar todos os dias. Cara, eu vi um testemunho num canal, inclusive vou até fazer uma propaganda aqui para um canal, o canal Fala Sério Pastor. É um canal muito, muito bacana aí de um pastor adventista lá do Nordeste. E ele entrevistou ali um ex-gay. E ali aquele ex-gay, então, estava falando ali como que era a vida dele. E ele falava que ele tinha muitas tendências para gostar de homens. Ele já tinha isso, era dele ali. E ele lutou por muitos anos para não ter mais esse desejo. E ele conseguiu. Então, assim, é genética, biologicamente, nós somos formados, né? XXXY, né? Nós temos aí os hormônios, né? A testosterona, a progesterona. Então, alguns desenvolvem, né? Pode ter um desenvolvimento um pouco diferente do que o outro. E por isso que nós vemos que existem algumas pessoas que têm um jeito, contexto, né? Também que foi criado ali, também. Né? E por isso que Paulo fala que a gente tem que lutar contra a carne, né? E isso tem que ser diariamente. Eu achei muito interessante, muito, muito bacana. Se depois você puder, assiste depois, procura o vídeo lá, Fala Sério Pastor, esse depoimento que você vai achar assim fantástico. E como essa pessoa se converteu, né? Saiu dessa vida e se entregou completamente a Jesus. Isso foi fantástico. É porque eu acho que é muito fácil hoje as pessoas olharem e falar assim, não, mas um viciado em drogas tem que lutar, ele tem que ter força de vontade para se libertar desse vício. Um viciado em pornografia, ele tem condições de lutar contra esse vício. O cara não podia simplesmente olhar e falar assim, cara, eu nasci assim. Não, isso é meu, eu sou assim mesmo, eu sou alcoólatra mesmo, é assim que eu quero viver, você tem que aceitar e tal. Então, eu vejo isso como qualquer outra tendência pecaminosa, qualquer outra, que nós temos como dever, né? Lutar contra, foi o que Deus falou, se vocês querem seguir a minha vontade, vocês têm que se negar a si mesmo, negar os seus desejos, negar as suas vontades, por mais que elas vão satisfazer prazeres de vocês aqui na Terra, elas são pecado. Então, eu acho que esse é um dos pontos chaves aí, né? É difícil chamar o pecado pelo nome, né? Mas é o que a gente falou, é paciência com o pecador. Você é... É fácil a gente apontar o pecado dos outros, né? Isso é muito fácil. A história do cisco e da trave. Agora, a gente reconhecer os nossos pecados, né? Os nossos erros, as nossas falhas, isso é difícil, né?
Então é isso aí, a lição dessa semana, falando aí sobre a ideologia de gênero. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês aqui agora, viu? Posso comentar uma coisa antes? Não sei se vai, já que a gente está indo pro final, mas não tenha medo de se posicionar e de seguir os seus princípios. A gente falou disso e é muito difícil. A história da pressão social aparente, pelo menos do meu ponto de vista, para mim nunca foi tão forte, porque tudo que você... As formas que a gente tem de compartilhar as coisas, né, não é mais só eu comentando com o meu grupo. Então eu posto alguma coisa, ponho alguma coisa no Facebook, Instagram, seja lá onde for. E aí, não tenha medo de se posicionar com os seus princípios. Busque discussões, busque entender, vai atrás. E não tenha medo de seguir os princípios que você acredita que é certo. Então tenha certeza dos seus princípios e viva de acordo com eles. Porque, né, a gente também não pode relativizar tudo, porque a Alice até falou disso, eu tinha marcado, mas acabei esquecendo. É muito perigoso levar tudo como relativo. Existem princípios, igual vocês comentaram no começo, existem princípios que nós seguimos e nós precisamos viver por esses princípios. Se relativizar tudo, nada é necessário, porque tudo é relativo e não existe nada absoluto. Então, só tomar cuidado com isso, de não, sabe, se afastar muito dos princípios. Em algum momento você precisa se posicionar, não aceitar né? tudo que todo mundo fala, né? Hoje o mundo prega um respeito que se tornou desrespeitoso já. Não existe, esse respeito é utópico, porque é um respeito que não permite que o outro seja respeitado, só você seja respeitado. Não permite que opiniões diferentes coexistam, então... Então, assim, isso não é respeito, na minha opinião não é respeito. Na minha opinião, respeito é, se você pensa diferente de mim, eu te respeito, mas ao mesmo passo, você vai me respeitar por eu pensar diferente de você. Então, ele tem que ser mútuo. Eu não vejo isso acontecendo, eu vejo um respeito de mão única só. Tem que respeitar algo que alguém pensa, mas se você pensa diferente, você está errado por isso, porque você não pensa igual. Então isso não é respeito. Então eu também eu concordo plenamente assim, que a gente precisa, como cristão e como pessoas que professam Cristo Jesus aí como seu Salvador e Senhor, se posicionar com respeito sempre, o respeito verdadeiro, o respeito que Jesus ensina, que é amar as pessoas acima do pecado, acima de qualquer prática ou de qualquer atitude, e respeitar mesmo e aceitar que a opinião dela seja diferente, mas também ter a sua opinião, né? E como então, e sim, calhou certinho aqui com a última pergunta aqui, que até tá na lição aqui, que fala sobre isso, né? Vocês falaram aí sobre respeitar, mas ter o seu posicionamento, e a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: de que forma nós podemos ser contra essas ideologias que existem hoje, de que forma que a gente pode ser contra sem discriminar as pessoas? Como que a gente pode ser contra, né? Mas sem discriminar as pessoas. E aí? Eu tenho medo da resposta ser muito genérica, mas eu vou tentar entrar nos detalhes. É buscar ser igual a Cristo. No ponto de que a gente viu em diversos momentos Cristo condenando pecados, sabe? Se posicionando mesmo de forma contrária ao grupo, mas a intenção nunca foi ou apontar o pecado, a intenção nunca foi ou obrigar a pessoa a mudar, mas sim de demonstrar amor, o amor que ele tinha e que ele vivia, né? Então, eu acho que é essa forma que a gente consegue, tendo o nosso posicionamento, não tendo medo, né, de se posicionar, mas sempre se posicionar por querer o melhor da outra pessoa, o melhor para outra pessoa, desculpa, o melhor para outra pessoa, né? Então, eu acredito que essa é a melhor forma e eu quero te apresentar essa melhor forma. E não tentando martelar alguma coisa na cabeça. E aí, Caio, você concorda com a resposta do William? Cara, discorda pra gente brigar. Não, eu não respeito essa... Na realidade, é o que eu penso também. Eu acho que o amor, ele prevalece sobre todas as outras coisas. Até por isso, né? Uma das grandes passagens que causam confusão no mundo cristão é justamente uma que fala sobre isso, né? Que o novo mandamento, ou o maior mandamento que existe é justamente esse: ame a Cristo como, né, sobre todas as coisas, ame a Deus sobre todas as coisas, e ame o seu próximo como a você mesmo. Então, o que ele estava querendo dizer era isso, sabe? O amor, ele vai ser o plano de fundo para tudo isso. A gente não vai precisar ficar pensando como não discriminar, como eu vou conseguir... Não, se eu amar,
essas outras coisas elas vão vir por consequência. Se eu amar, eu consigo demonstrar o meu posicionamento sem ferir a outra pessoa, sem machucar, sem condenar, sem apontar e talvez, né, e muito possivelmente até levar salvação para as outras pessoas que podem estar confusas, perdidas nesses temas e encontrarem ali, através dessa demonstração de amor, um conforto, uma luz, um direcionamento, algo assim. Bom, é isso aí. Acho que terminamos a nossa lição dessa semana. Semana que vem tem mais, né? Na próxima semana terá mais. William, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, ter vindo da Alemanha só para gravar aqui com a gente. A gente ligou para ele, falou, cara, a gente precisa de você para gravar aqui no Brasil e tal. Lá podcast, tô indo aí, né? Aqui, ó, no bolso. Sem titubear. Vocês viram, né, que ele falou que era minha, é minha, vou levar a sério isso aí, pô no bolso. Só se você tirar uma foto lá na Alemanha, assim, com ela. Qual que é o monumento famoso que tem perto de onde você mora lá? Perto de onde eu moro nenhum, mas tem o portão de Brandemburgo. Portão de Brandemburgo. Você vai na frente do portão de Brandemburgo, vai bater uma selfie com a geleia super bom e vai postar a hashtag. Beleza, mas se eu comer antes? Podcast. Pode ir só o vidro, assim, tá, beleza, serve. então o vidro eu vou levar. É isso aí, até semana que vem. Valeu, pessoal. Falou, pessoal. Até mais.